Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Eu não sei qual horário você estará assistindo esse vídeo, né? Então, eu sou o professor Andréa, de Ciências, sou da Escola Municipal Professora Cileia Maria Barreto, desculpa. Ela fica localizada na Rasa, né? No município de Búzios. Então, o que acontece? Hoje, nós vamos iniciar um tema, deixa eu já começar aqui, chama-se modelos atômicos, né? Nós vamos entender um pouquinho como que isso processa. Vamos lá, sem muita demora, para sermos bem objetivos nesse vídeo. Veja bem, vamos estudar o átomo. Então, o átomo, de cara, eu já quero destacar esse simbolismo, o termo, né, átomo. Tomo significa divisível e A é um prefixo de negação, ou seja, fica não divisível. Resumindo, indivisível, que não se pode dividir, tá? Já já eu vou me aprofundar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Toda a matéria do universo é feita de átomos. Verdade. Do sólido ao gasoso, passando pelo líquido. Toda a matéria é formada por átomos. A ideia é essa, né? Mas o que é átomo? Do que eles são feitos? Como o que tem dentro de um átomo? Será que a concepção de átomo hoje sempre foi ou era diferente no início? Com certeza era diferente, né? Aqui nós temos aqui a representação dos átomos. Vamos avançar para a gente se focar mais nas coisas mais importantes aqui. A construção do modelo atômico ela passou por vários cientistas, né, para tentar explicar esse fenômeno, para a formulação dessas teorias e leis científicas voltadas para o átomo. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, o modelo de Dalton, que foi um dos primeiros caras. Antes dele tivemos outros cientistas que contribuíram, mas na verdade ele foi o que mais se destacou nesse aspecto aí, tá? Ele iniciou, na verdade, exatamente dando esse nome átomo aí. Porque a ideia de átomo, esse lance de ser indivisível, como eu já falei lá no início da aula, foi uma ideia dele. Porque átomos são pequenas esferas que não podem ser divididas. Né? Então, a ideia principal de Dalton foi essa. Tá? Na cabeça dele, toda a matéria é formada pela associação de átomos. E nem, nem todos são iguais. Ou seja, nós temos vários tipos de átomos. Essa foi a grande ideia dele. Os átomos de um elemento químico, eles são do mesmo elemento químico, né? Eles são iguais. Isso é verdade. Então, se eu tenho dois átomos, dois elementos químicos de oxigênio, esses átomos são iguais. Se eu tenho dois elementos químicos de hidrogênio, eles também serão iguais, tá? Então, além de toda a matéria ser formada pela associação de átomos, e nem todos os átomos serem iguais, se os elementos químicos são iguais, esses átomos também serão, tá? Tem essa ideia também. Aí você tem, por exemplo, o césio, um pouquinho maior do que o hélio. A cor é diferente. Foi mais ou menos a ideia que Dalton teve para átomo, tá bom? Hoje, obviamente, que a nossa visão é um pouco mais aprofundada, vai além disso, tá? Aí, o período em que ele viveu aí, ó, nasceu em 1766 e morreu em 1844. Vamos avançar. Essa teoria de Dalton ela foi sendo reformulada, ela foi sendo readaptada, tá? Thomson, em 1897, ele contribuiu trazendo para essa ideia do átomo as cargas negativas, que na verdade a gente chama de elétron. Então você pode reparar que essa imagem é um pouquinho diferente da anterior. Aqui você tem uma esfera positiva e ao redor dessa esfera positiva você tem partículas negativas, que são os elétrons, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? E mais para frente, outros cientistas contribuíram com a ideia dos prótons, desculpa. Os prótons são exatamente essa carga positiva. Então, essa carga, essa esfera positiva, outros cientistas contribuíram dizendo que elas são, na verdade, os prótons. Então, nós já temos aqui duas ideias principais, inclusive do modelo atômico atual. Tá? Não é esse, vou apresentá-lo mais à frente. No entanto, essas ideias permanecem. Elétrons, carga negativa, prótons, carga positiva. Né? E o modelo de Rutherford-Bohr, que é o modelo atual? São dois carinhas que contribuíram também para essa ideia atual do modelo atômico. Né? As partículas de carga positiva concentram-se numa região do átomo chamada núcleo. Então, para esses caras, para o modelo atual, um átomo é dividido em duas partes. O núcleo, que é como
se fosse aquela esfera no centro, e ao redor nós temos a eletrosfera, onde os elétrons ficam nas camadas. Temos várias camadas, várias linhas ao redor, muito similar ao sistema solar, né? Onde você tem o Sol como centro ali e ao redor você tem os planetas, né? Se distanciando cada vez mais do Sol, dependendo da região do planeta. Tem um mais próximo, segundo. Aqui, idem, a mesma coisa. É o núcleo. No núcleo do átomo, nós temos duas partículas, porque logo descobriram os nêutrons, um pouquinho mais para frente dessa ideia deles, né? James, em 1932, descobriu essa partícula, o nêutron, que também está junto com os prótons no centro. Somente os elétrons ao redor. Seria mais ou menos essa ideia aí dessa imagem. Ó. Aqui no centro, nêutrons e prótons, e ao redor, na eletrosfera, os elétrons. Tá? Vamos avançar. Um átomo, quando ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente fala que ele está neutro. Esse átomo está neutro. Mas será que todos os átomos têm a mesma quantidade de prótons e elétrons? Um átomo pode perder ou ganhar elétrons, jamais prótons, tá? Então ele pode perder ou ganhar cargas negativas, tendo em vista que elétrons têm carga negativa. E prótons, professor? Prótons não. Não há perda e ganho de prótons, tá? Prótons, inclusive, é o que define o modelo atômico. Então, isso é imutável, como o número da nossa casa, tá? Dificilmente mudará. Não tem como mudar. Acho que é até pior, porque prótons não muda mesmo, tá bom? Um átomo, quando perde esse equilíbrio, quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, ele perde esse equilíbrio, ele recebe um nome especial, ele chama-se íon. O íon tem de dois tipos. Tem o íon cátion, que é chamado também de positivo, já a gente vai entender o porquê. Como que ele se forma? Vamos tirar como exemplo aqui o lítio, né? O lítio, esse elemento químico, esse átomo, ele tem 3 prótons e ele tem 3 elétrons. Então, os elétrons são esses amarelinhos. Os prótons estão aqui no centro, são os vermelhinhos. Então, ele tem 3 elétrons e 3 prótons. Isso quando ele está em equilíbrio, neutro. No entanto, o que está acontecendo com o lítio? Ele está perdendo um elétron. Então, sai um elétron. Ao sair um elétron, você pode reparar que aqui no final, ele só tem na eletrosfera, só tem uma camada aqui, que apresenta apenas 2 elétrons. Tinha 3, agora ele só tem 2 elétrons. Então, no final, depois dessa perda de elétrons, o lítio ficou com 3 prótons, 2 elétrons. Resumindo, ficou com 3 cargas positivas e 2 negativas. É por isso que ele é chamado de um íon cátion, um íon positivo. Cátion significa positivo, porque a carga positiva, que é prótons, está maior do que a carga negativa, que é elétrons. Agora, olha só como é diferente aqui embaixo. Aqui embaixo você tem um íon ânion, que é chamado de íon negativo. Por quê? Olha só o que acontece com o flúor. Ele tem 9 elétrons, 9 prótons, no seu estado neutro, normal, em equilíbrio. Olha o que acontece. Aqui, diferentemente do íon cátion, olha o que está acontecendo aqui no íon ânion. Ó, ele está recebendo um elétron, não está perdendo, ao contrário, é o oposto. Está recebendo. Ao receber um elétron, ele fica com 10 elétrons e 9 prótons. Porque se ele recebe um elétron, ele tinha 9. Se ele recebeu um, ele ficou com 10 elétrons. Ao ficar com 10 elétrons, o que vai acontecer, diferentemente do que ocorreu aqui em cima, ele fica com uma carga negativa a mais do que a positiva. Ou seja, 10 elétrons contra 9 prótons. Por isso que ele se torna um íon negativo ou ânion, porque a carga negativa, que é elétron, é maior do que a carga positiva, que é o próton, tá? 10 contra 9. Com isso, minha gente, eu finalizo essa aula de hoje, tá? E desejo a vocês uma ótima semana. Um grande abraço.